Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar uma verdadeira maravilha da engenharia modular da antiguidade. É muito fascinante ir além daquelas narrativas mais tradicionais para focar estritamente na mecânica, nos materiais de construção e na cadeia de suprimentos de uma estrutura milenar. O Tabernáculo de Moisés costuma ser bastante estudado por toda a sua riqueza cultural, claro, mas a nossa análise de hoje vai revelar um projeto arquitetônico incrivelmente sofisticado. É de cair o queixo. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que guia a nossa investigação hoje é a seguinte: como transportar um complexo gigantesco no meio do deserto? Porque é só imaginar, projetar uma grande edificação é até fácil, mas imaginar um complexo cheio de partes pesadíssimas, feitas de metais preciosos, madeiras densas e múltiplas camadas de tecidos, tudo isso sendo montado, desmontado e transportado repetidas vezes num ambiente super hostil, não é pouca coisa. Esse é exatamente o cerne do nosso mistério estrutural e logístico de hoje. Para entender como isso tudo foi possível, a nossa pauta vai seguir uma progressão bem lógica. Ponto 1, o desafio da portabilidade. 2, materiais, focando em acácia e prata. 3, o sistema de montagem. 4, a arquitetura do tabernáculo. E por fim, 5, a logística no deserto. Então, iniciando com a seção 1, o desafio da portabilidade, projetando para o deserto. A gente precisa começar pela fundação de todo o projeto, que é o próprio ambiente. Afinal, a constante migração ditou literalmente todas as regras dessa construção. A restrição primária aqui era claríssima. Fundações permanentes, daquelas tradicionais de pedra ou alvenaria, elas eram simplesmente impossíveis. A estrutura precisava ser, na prática, um edifício itinerante, totalmente adaptável ao terreno irregular do deserto. A necessidade de montar e desmontar o espaço super rápido exigiu que eles abandonassem de vez aquelas técnicas de construção estáticas. No lugar, tiveram que adotar um sistema 100% dinâmico. O que nos leva à seção 2. Materiais, acácia e prata. É incrível ver como os construtores daquela época utilizaram uma verdadeira ciência de materiais muito intencional para resolver esse problema logístico. O grande destaque estrutural vai, sem dúvidas, para a madeira de acácia. E o detalhe é que essa não foi uma escolha de conveniência só porque era a única árvore disponível ali no deserto. As propriedades físicas da acácia tornaram essa madeira perfeita para uma engenharia de longo prazo. Ela deposita no próprio miolo umas substâncias conservantes que a deixam super densa, praticamente impenetrável à água e de quebra totalmente resistente a insetos. Isso explica como uma estrutura de madeira resistiu à degradação por mais de 400 anos. É um negócio tão durável que serviu perfeitamente até a era do Templo de Salomão. Agora, o que é realmente interessante neste detalhe é a escala formidável da obra aliada à estabilidade. Para se ter uma ideia, cada armação de acácia media quase 4,5 metros de comprimento. Isso é mais ou menos a altura de 1,5 andares de um prédio comercial. Para que essas pranchas enormes de madeira maciça não tomassem um belo tombo com os ventos fortes do deserto, a base não podia ser qualquer coisinha leve. A sacada genial foi distribuir o peso usando encaixes hiperprecisos, firmados em dezenas de bases maciças de prata pura. Isso criava um contrapeso de ancoragem perfeito. Vamos avançar agora para a seção 3, o sistema de montagem engenharia modular. A gente vai ver como isso tudo se constrói passo a passo, saindo da matéria-prima e indo direto para a execução no campo. O processo de montagem que os documentos registram revela uma genialidade absurda, e o mais impressionante, sem usar nenhum prego permanente. Era, na verdade, um verdadeiro sistema de encaixe tridimensional. Funcionava assim. Primeiro, as bases pesadas de prata eram perfeitamente alinhadas no solo. Depois, cada prancha gigante de acácia, que vinha com 2 encaixes na parte de baixo, era travada com toda a firmeza nessas bases. Por fim, o travamento horizontal acontecia passando travessas bem longas por dentro de argolas de ouro que ficavam presas nas próprias tábuas. É literalmente um quebra-cabeça gigante. E esse detalhe da travessa central é um atestado absoluto de inteligência mecânica. Quando se tem várias tábuas altíssimas alinhadas lado a lado, sempre rola aquele risco de torção, não é mesmo? Pois é, a inserção de uma travessa central, passando literalmente pelo meio das armações de uma ponta até a outra, travava completamente o eixo central do edifício. Era exatamente a tensão estrutural necessária para bater de frente com qualquer tempestade de areia. E tudo isso sem precisar de pilares no meio do caminho obstruindo o espaço interno. Bom, tendo compreendido essa modularidade toda, chegamos à seção 4, Arquitetura do Tabernáculo, a planta mestra. Agora a gente já pode dar um passo atrás e olhar para a totalidade desse plano arquitetônico.
E isso ilustra de forma brilhante a precisão matemática do projeto. O pátio formava um retângulo exato de 100 por 50 côvados. O que isso significa na prática? Que eles criaram essencialmente 2 quadrados perfeitos de 50 por 50. O próprio complexo do santuário seguia proporções super rigorosas, mantendo uma relação exata de 2:1 entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, aliás, era um cubo estrutural perfeito de 10 côvados de altura, largura e profundidade. Cada centímetro era geometricamente zonado. Além de tudo isso, o projeto contava com o superisolamento contra o clima severo. É marcante o contraste direto entre a estrutura interna, toda reluzente em ouro, e a fortificação pesada do lado de fora. Eram 4 camadas de cobertura protegendo o santuário. Tinha linho fino na parte interna, depois uma camada de pelos de cabra funcionando como isolante térmico e repelente de água. Por cima disso, peles de carneiro e, para finalizar como uma verdadeira armadura, peles de animais marinhos, ou um couro bem resistente cobrindo tudo. Era um sistema de proteção climática formidável. Indo agora para o nosso último ponto, seção 5, logística no deserto, a cadeia de suprimentos antiga. Porque, convenhamos, uma construção dessa magnitude operando em constante movimento exigia uma gestão simplesmente magistral. Uma das análises presentes nas nossas fontes faz um paralelo incrível com a gestão moderna. A Arca da Aliança era revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Logisticamente, a fonte argumenta que uma operação não pode ser super atraente só por fora, prometendo entregas e qualidade impecáveis, enquanto a parte interna é puro caos e falta de gestão. O alinhamento perfeito do interior com o exterior reflete exatamente a necessidade de processos logísticos que sejam altamente confiáveis e transparentes, um conceito vital até hoje. A portabilidade já estava concebida direto no design de cada móvel e elemento da estrutura. Cada peça sagrada tinha argolas fundidas e varas de madeira revestidas que não deviam ser removidas de jeito nenhum. Absolutamente nada era arrastado de forma improvisada, sabe? Para o negócio fluir, era preciso ter cronogramas exatos, cálculo de dimensionamento de carga e equipes super treinadas nos seus papéis para movimentar os itens ao mesmo tempo, de uma forma milimetricamente sincronizada. Então, o ponto crucial é este, como destaca muito bem a fonte. Cada elemento era colocado através de cálculos precisos para colocar a peça certa no lugar certo. A operação tinha uma lógica, o transporte tinha uma lógica. Os registros históricos do tabernáculo acabam formando um verdadeiro manual antigo de operações bem-sucedidas. Definitivamente não era só juntar umas tábuas. Era uma dança super intrincada de suprimentos, gerenciamento de equipe e controle de tráfego. Tudo para garantir que nenhuma peça fosse perdida, quebrada ou colocada na hora errada. O que encerra a nossa análise com uma provocação bem estimulante. Quando a gente tira aquela lente puramente tradicional e começa a aplicar o olhar da engenharia moderna e do cálculo logístico rigoroso, bom, a gente já acaba de descobrir um sistema operacional complexíssimo com milhares de anos de idade. Isso faz a gente pensar muito sobre as reais capacidades das civilizações antigas. Fica a grande pergunta: que outros conhecimentos práticos, simplesmente monumentais, estão aí escondidos em textos do passado, só aguardando para serem descobertos bem debaixo dos nossos olhos? É uma reflexão e tanto para manter acesa a nossa busca contínua por conhecimento. Até a próxima!